paz de Deus, meus irmãos. Espero que estejam todos bem. Gostaria de partilhar com vocês um testemunho. Eu trouxe esse testemunho, especificamente esse testemunho, por conversar com uma das minhas amigas. Contou-me uma história e o que aconteceu com ela foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Ou seja, a posição em que ela estava foi uma posição que eu também estava. E quando ela me disse, eu lhe falei, olha, à medida em que você foi me contando a tua experiência, surgiu uma mensagem em que o tema é olhando para o melhor lado da história. Então é essa mensagem que eu trouxe para vocês, o título desta mensagem, olhando para o melhor lado da história. Há um tempo, eu estava num programa de oração e meditação. E esse meu programa de oração e meditação terminava num período da noite meio tarde e também por uma questão de distração. Preferia, depois de terminar de orar, dormir. E eu fazia isso com muita frequência. Todos sabemos que por mais que vamos todos os dias na oração, por mais que nós oremos todos os dias, por mais que nós busquemos o Senhor todos os dias, há sempre um dia que é diferente. E para mim foi um dia muito diferente. Eu estava aqui no meu quarto a orar, eu senti o Espírito Santo. Eu orava. Foi um dia em que eu senti a presença do Espírito Santo de uma forma diferente. Foi um dia para mim completamente diferente. Eu dormi normalmente e o meu tio veio, bateu a porta do meu quarto. Então, como a Tatiana não abria, eu tinha que ir abrir a porta. E eu levantei. Quando eu levantei, eu estava assim um pouquinho tonta. E mais, tinha que abrir a porta. Peguei, fui abrir a porta. E logo que eu me coloquei em pé, eu estava me sentindo muito tonta. Eu fiquei, minha vida, vou cair, vou desmaiar. Mas eu disse, pronto, vou me segurar a porta. E quando eu receber, vou logo me atirar na cama, que é para poder deitar. Só sei que eu acordei com uma dor na nuca e eu fiquei toda tonta, cheia de desmaio. A Tatiana e o meu tio me ajudaram, fiquei na cama, deitei na cama e depois passei novamente mal e a Tatiana foi falar com a minha mãe, desmaiei e decidiram me levar no hospital. A Tatiana disse, olha, levam-lhe na clínica X, porque é onde ela tem feito a consulta. Eu no meu coração estava dizendo, não me leva nessa clínica. Mas eu não conseguia nem falar, porque eu estava tão fraca, que nem falar eu conseguia. Vamos lá na clínica, fui atendida pelo mesmo enfermeiro, que tinha me atendido da vez que eu quando também passei mal, mas daquela vez não tinha desmaiado, apenas passei mal. Cheguei lá e o enfermeiro fez a triagem, depois pegou, levou-me para a sala de observação, já não lembro exatamente. Ele chegou com os soros e ele me explicou o que me dariam. Aí eu já conseguia falar um pouquinho. E eu lhe disse, tá bem. Depois me perguntou, tens medo de agulha? Eu lhe disse, não. Me perguntou, tens tatuagem? Eu lhe disse, também não. Me disse, não tens medo de agulha? E não tens tatuagem. Normalmente pessoas que não têm medo de agulha são pessoas que têm tatuagem. Eu olhei e ele disse, já me fizeste essa pergunta daquela vez e eu também já te disse que eu não tenho tatuagem. Ele me disse, já vieste aqui? Eu lhe disse, sim, já. E fizeste todas essas perguntas. Ele aplicou uma medicação, acabou e veio a médica, fizeram alguns exames e pelo resultado que não poderia ir para casa, tinha que ficar em observação. Olhei para a hora, eram por aí 2 horas. E eu não tinha sono, porque eu já tinha dormido. Desde o momento em que eu terminei de orar até a hora em que o meu tio veio bater a porta. O enfermeiro, pela graça de Deus, ele também estava, acho que de noite, que dizem, não sei. Falamos sobre diferentes temas e conversamos também sobre a palavra de Deus. Eu lhe convidei para ir à igreja? Não. Ele me mandou uma mensagem. É mal se eu me convidasse para ir à tua igreja. Ele disse, não. Quando é que terias disponibilidade? Eu pensei que ele iria me dizer, tipo, próximo mês, daqui a um domingo. Ele me disse, olha, amanhã podemos ir para a igreja. E eu fiquei tipo, logo amanhã já vamos! E graças a Deus ele conseguiu chegar à igreja. O culto terminou, conversamos um pouquinho e depois eu fui lhe acompanhar a paragem. Na mesma semana ele me perguntou se poderia conversar com o meu pastor. E eu lhe disse, sim, podes conversar com o meu pastor. Conversei com o meu pastor para perguntar qual é a disponibilidade do meu pastor. O meu pastor disse que teria um dia, que teria disponibilidade num dia. Falei com o irmão. Não foi isso. Eu marquei o dia com o irmão, depois falei no meu pastor. Ele me perguntou qual é a disponibilidade do teu pastor. Eu lhe disse, olha, o meu pastor tem disponibilidade todos os dias, porque eu já conheço o meu pastor. Então ele me disse, tá bem, na sexta-feira eu vou sair do serviço, vou descansar um pouco, posso conversar com o teu pastor de tarde? Eu lhe disse, sim, acho que nós conversamos numa segunda ou numa terça-feira. E eu tinha que falar no meu pastor, tinha que perguntar no meu pastor,
qual era a disponibilidade do meu pastor, porque eu nem tinha perguntado a disponibilidade do meu pastor, apenas marquei com o irmão. Depois disso, falei com o meu pastor, tipo, de medo, e se o pastor dizer que não tem tempo? Mas liguei para o meu pastor o recebeu, o irmão veio, aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E esse é o lado bom da situação. Eu me lembro que quando eu estava na cama, eu disse, Deus, hoje que nós tivemos um dia diferente no quarto, é o dia em que eu desmaiei. Olhando para essa situação, eu consigo ver o lado bom da situação. Consigo ver que, às vezes, quando nós oramos, pedindo para Deus, dizendo, Deus, me usa, quero fazer a tua vontade. Para mim, a minha visão era aquela que talvez Deus iria me usar no dia seguinte ou nos dias a seguir. Mas Deus me usou exatamente naquele dia, de uma forma que eu não esperava. E foi isso. A minha amiga fez uma vigia, e no dia em que ela estava a vigiar, foi o dia em que a casa da mãe dela pegou fogo e a casa queimou por completo, mas graças a Deus os irmãos dela saíram vivos daí. E ela me disse, Patrícia, olha, vou te dizer uma coisa, eu tenho a plena certeza de que ser obediente é a melhor coisa do mundo, porque eu estava posicionada na oração e Deus estava trabalhando na minha casa, cuidando dos meus irmãos. A casa em chama, os meus irmãos a dormirem, uma sala e os dois no quarto, até o mais velho ter coragem de acordar e pegar os dois que estavam no quarto e saírem todos em vida. Para mim, aquilo é algo muito grande, independentemente das coisas terem queimado, independentemente do dinheiro ter queimado, das perdas, eu vejo o lado bom da situação. Então talvez você, irmão, esteja a passar por uma situação, não sei, talvez os teus pais tenham se separado, talvez você tenha perdido o emprego, talvez você tenha deixado de estudar por algum motivo, talvez estejas em uma situação e antes dessa situação você passou um dos melhores momentos com Deus e você deve estar te questionando, mas Deus, nós que passamos aquele momento há pouco, eu estou a passar por isso agora. Eu convido, irmão, a você olhar para o melhor lado da situação, porque de certeza Deus quer te ensinar algo, de certeza Deus está a trabalhar contigo para algo, está a te usar de certeza para alguma coisa. Então não reclame, você está a ser usado por Deus, você está a ser moldado, Deus esteja a te ensinar alguma coisa. Deus te abençoe rica e poderosamente no nome de Jesus Cristo. Beijinhos.